Gostaríamos de chamar também para compor a mesa o Procurador Regional da República, senhor José Robalinho Cavalcante, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Chamamos também para compor a mesa o deputado federal Aloísio Mendes. Convidamos também o agente do Departamento de Polícia de Los Angeles, senhor Eliel Teixeira. E também convidamos para esta mesa redonda o policial federal Marco Antônio Scandiuzzi. E a partir deste momento, passamos o comando então desta mesa ao senhor Luiz Carlos Cavalcante. Som, tá saindo? Bem, boa tarde a todos. Agradeço primeiramente a organização do evento por ter me propiciado mediar uma mesa redonda, não tão redonda, né, mas composta por pessoas tão importantes, atores tão importantes da segurança pública brasileira e do cenário jurídico político brasileiro, né? Saúdo aqui o doutor Robalinho, presidente da Associação Nacional de Procuradores da República. Saúdo meu querido colega deputado Aloísio Mendes. Saúdo o nosso autor, né, nosso doutrinador Scandiuzzi, Marcos Scandiuzzi, a quem eu parabenizo pelo lançamento do livro e pela palestra que proferiu aqui. Muito importante, do ponto de vista acadêmico, né, doutrinário. Saúdo o nosso colega americano, Eliel Teixeira, né, agente de polícia em Los Angeles, a quem estamos muito agradecidos pela sua contribuição em relação ao nosso modelo, em melhorias e reformas e modificações que precisam ser feitas no nosso modelo. E ficamos ali impressionados, nós estamos num estágio embrionário, né? Estamos aí com uns 100 e tantos anos de atraso em relação ao que já nos Estados Unidos. Mas acreditamos aqui que a era da modernidade, da informação, rapidamente nos levará à terra prometida que se disse que talvez nós não víssemos. Eu tenho fé que nós veremos, né? A nossa luta, e esse congresso é uma prova disso, né? Nos diz que nós estamos no caminho certo, infelizmente à custa do sangue de muitos brasileiros e brasileiras que ainda são vítimas desse modelo falido atual. Bem, o objetivo da mesa é debater, né, com pessoas tão importantes aqui, tão abalizadas, o grande desafio da reforma da segurança pública no Brasil. Há muitos anos nos debruçamos sobre esse tema, juntamente com acadêmicos, né, como muito parecido com o processo americano. Trouxemos também já a Federação Nacional dos Policiais Federais, na gestão, se não me engano, do VINC, né, encomendou um estudo muito bonito e muito importante pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, do professor Michel Missi, onde ali foram apontados, realmente, né, os problemas que tornam um obstáculo. Oi? Entendi. Ah, tá. O problema, né, que torna um obstáculo, impede o nosso modelo de investigação. Então, junto com a classe política, operadores de segurança pública, muito temos debatido quais são as principais reformas, quais são as principais modificações que têm que ser feitas no nosso modelo atual para que ele se torne minimamente produtivo e minimamente apresente resultados condizentes com o que a população espera. Então, essencialmente, hoje a academia, né, nos coloca, e os operadores de segurança se colocam, e o mundo também, a parte que se debruça sobre esse tema,
nos colocam três pontos principais. Colocam três pontos principais a serem enfrentados quando você fala de reforma de segurança pública. O primeiro deles é a questão da adoção do ciclo completo. Piorou? Vamos voltar. Sim. Hoje em dia não se pode falar nisso, hein? Bem, os três pontos principais que hoje se falam, né, quando se discute a reforma da segurança pública, né, são a adoção do ciclo completo, né, que o Eliel Teixeira falou aqui, nós vamos puxar um pouco mais do conhecimento empírico dele e conhecimento prático dele em relação a isso, que é a mesma polícia que faz a parte preventiva fazer a parte de investigação. O segundo ponto, né, que deve ser enfrentado na hora de discutir uma reforma no modelo de segurança pública, é a adoção da carreira como entrada pela base nas corporações, né? Isso é um modelo que se utiliza não só em segurança pública, mundo afora, mas em qualquer corporação, seja ela pública ou privada, né? Ninguém cai de paraquedas, por exemplo, na presidência da Americanas.com ou na presidência da Google, enfim, sempre um profissional que vem trilhado pelas bases, né, que conhece o órgão por dentro, chega a comandá-lo. Então, a entrada pela base, né, a que se chama de carreira única, quando se fala carreira única, na verdade, o que está se buscando é a entrada pela base da carreira, né? Então, a carreira única é um outro tema que é estudado e que é mencionado quando se discute a reformulação do modelo atual. E o terceiro tema seria a questão da desmilitarização das polícias militares, né? Quando se fala na questão da desmilitarização, não está se falando aqui em retirar-lhes o uniforme, não está se falando em retirar-lhes as honrarias, não está se falando em retirar-lhes, né, a insígnia, muito menos a hierarquia e a disciplina. Está se falando em migração de um regime castrense, né, de tropa auxiliar das Forças Armadas, para um regime democrático, à luz da Constituição de 88, onde aquele operador de segurança pública tem os direitos civis assegurados que o operador de segurança pública, por exemplo, das polícias civis, tem, né? Um exemplo de que é possível uma polícia eficiente, moderna e desmilitarizada é a Polícia Rodoviária Federal, né? Utiliza a farda, faz a parte preventiva, e não se tem nenhuma notícia de que ali seja uma anarquia, muito pelo contrário, é uma polícia que mostra eficiência, né? Então, esse é um tema que também muito enfrentado e muito discutido, né? Há muita resistência por algumas questões internas das polícias, mas é um tema que é discutido e precisa ser enfrentado quando vamos falar das questões que afetam a reforma da segurança pública. Esses temas são afetos à parte do direito administrativo, né? E tem também a questão envolvida do direito processual penal brasileiro, que é o inquérito policial, que está inserido na parte de direito processual penal. Então, quando se fala em reforma da segurança pública, além desses aspectos de direito administrativo, também se fala na questão do modelo de segurança pública, do modelo de investigação brasileiro, que está inserido dentro do Código de Processo Penal, que é o atual inquérito policial brasileiro, né, ainda remanescente do Brasil Império, com todas as suas formalidades. Então, essencialmente, são esses quatro, né, blocos que precisam ser enfrentados, 3 ali que residem na parte de direito administrativo e 1 que reside na parte de direito processual penal. Temos aqui grandes oradores, né, estudiosos dos temas, e vamos aqui buscar, né, da sabedoria deles, a opinião deles em relação a esses pontos principais que precisam ser atacados, enfrentados, reformulados, e eu diria até refundados, para que a epidemia de 62 mil homicídios ano e de outra sorte, o índice pífio de, quando muito, 8% desses homicídios solucionados, né, não venha a envergonhar o futuro governo, que aí está eleito, né, quando for visitar, por exemplo, os Estados Unidos, como estão fazendo agora. Então, eu inicio essa mesa redonda aqui pelo Dr. Robalinho, que é, na verdade, como disse muito bem o Eliel, né, o freguês do nosso trabalho, né? Tudo que a gente aqui, tudo que as polícias produzem, tem um único destinatário, o Ministério Público. Se ele não se convencer da culpa, né, ele é o dominus litis, se ele não se convencer da culpa, ele não oferece denúncia, você só pode se queixar com o Papa, né? Porque o Ministério Público é quem vai, ao final das contas, requerer o arquivamento daquilo ou oferecer denúncia. Então, o Ministério Público, como dominus litis, né, é o destinatário de todo o trabalho da polícia. Então, eu acho que, como a gente discute essa parte processual penal, o primeiro que tem que ser ouvido nessa questão é o Ministério Público, né? Então, eu pergunto ao doutor Robalinho,
já é procurador regional, então tem todo o conhecimento, toda a vivência com o atual inquérito policial, remanescente aí do Brasil Império. Qual seria um modelo ideal, né, ou um modelo que o Ministério Público enxerga como uma alternativa ao que aí está, né, que pudesse reformular essa parte de investigação, tornando-a mais célere e possibilitando ao Ministério Público exercer, de fato, né, a tutela sobre aquilo que vai para o Poder Judiciário? Boa tarde a todos. Vamos ver agora a minha vez de apanhar do microfone. Boa tarde a todos. Luiz Carlos, obrigado. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que, respondendo já, iniciando, fazendo um fio da meada sobre tudo que você colocou aí, o Ministério Público, cada vez mais, a NPR já vem há muitos anos se preocupando com isso, tem que acompanhar e trabalhar o processo junto com a polícia desde o seu início. Eu não estou nenhuma forma te contrariando, mas é aquela figura. E eu quero logo começar pela autocrítica. Tem muitos colegas do Ministério Público, locais, mesmo federal, muito acostumados com a estrutura tradicional. Da mesma forma como nós, que eu estou aqui pedindo, ajudando vocês a repensar a Polícia Federal, tem colegas que acham ótimo carimbar, ou dar, não sei o quê, prazo e toca a bola, e então estou aqui no meu gabinete, e o processo tem que chegar pronto, amarrado, o que é péssimo para nós todos juntos prestarmos o serviço que temos que prestar à sociedade. Resolver os crimes, como se falou aqui de manhã, materialidade e autoria, e depois a persecução criminal em juízo, que é a parte que diretamente vai caber ao Ministério Público e que tem que ser alimentada pelas provas trazidas pelos senhores na investigação criminal. Eu queria fazer uma reflexão, antes de te responder na parte final, que eu acho que é o mais importante, sobre a investigação em si, te dizer que, concordando com o que você colocou, todos esses temas, ou quase todos, tem apenas um que eu vou fazer uma ressalva, eles se reforçam, embora não sejam medidas que tenham que ser tratadas de maneira conjunta, e nós no Congresso Nacional, FENAPEF, a NPR, outras, CONAMP, todos os outros que formam o Gabinete Integrado, nós temos trabalhado muito juntos há anos nessa discussão. A gente sabe que tem que trabalhar de maneira separada, o deputado Luiz vai colocar isso de maneira tranquila, porque se a gente complica demais, bota tudo junto, no final das contas, os empecilhos são muito maiores e os projetos não andam. Mas isso não quer dizer que eles não tenham uma lógica concatenada. Primeira questão do ciclo completo. Essa questão do ciclo completo está quase, ela não está mais madura, não, ela está quase apodrecendo e tem que cair, porque é algo impossível de se continuar essa discussão. É quase inimaginável. Porque você chega em todos os lugares e é o seguinte, olha, primeiro, as polícias do mundo inteiro, eficientes, fazem o ciclo completo. Não faz nenhum sentido ficar duplicando papel, como foi falado isso aqui hoje de manhã. E, além disso, é um jogo de ganha-ganha. Na verdade, a gente sabe que é uma questão de poder, que eu vou tocar um pouco mais adiante, que é a única coisa que torna-se empecilho. Porque se você permite que a polícia ostensiva, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, desde logo, porque é a única que pode fazer o ciclo completo, tem também o seu papel ostensivo em alguns casos, leve a investigação até o fim, você, com isso, ganha o tempo desta polícia, todos nós sabemos disso, eles têm os números para mostrar, e a polícia judiciária tem tempo para se dedicar ao inquérito na investigação, onde as coisas realmente não estão prontas. É uma economia para a sociedade, é impossível continuar essa resistência que é meramente corporativa, eu já vou tocar nesse corporativismo um pouco mais adiante. Apenas um detalhe de que a questão do ciclo completo, ela tem, do ponto de vista legal, um detalhamento, pelo menos essa visão que a NPR tem, que a gente sempre colocou em todos os foros. Tem que se ver fazer uma nuance. Tem a questão do termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, que não tem nenhum conteúdo investigatório. Então, eu só estou passando aqui para discutir a burocracia, e por isso mesmo, nós sempre defendemos, está sendo feito na maior parte dos estados do Brasil, que não precisa de alteração legislativa nenhuma. O TCO já pode ser feito pelas polícias ostensivas e seguir direto para o Ministério Público Judiciário, isso já tem sido feito. Já, para aprofundar, foi falado aqui hoje de manhã algo que eu concordo muito, quero dizer isso para vocês, inclusive, diante de uma plateia de aliados, de parceiros como vocês são nossos, mas que constituem polícia judiciária, que é o seguinte, eu não vejo, em termos teóricos, nenhum problema de amanhã, até um crime grave, um crime de morte, um crime de latrocínio, por exemplo,
não precise de um inquérito passando pela Polícia Judiciária. Explico por quê. Quantos casos a gente tem de flagrante? Houve ali um latrocínio, houve pelo menos um roubo, mas a viatura, normalmente da Polícia Militar, porque é a que tem maior capilaridade, está passando lá pelo local, troca tiro com o sujeito, um foi ferido, outro tal, está lá. As armas estão na mão da polícia, os bens que estão se tentando subtrair estão na mão da polícia, precisa perícia, claro, a perícia tem o seu papel, tem que fazer os exames de corpo de delito, mas não tem mais nada para investigar. Então, por que não isso seguir logo adiante? Não precisa abrir um inquérito e duplicar tudo apenas pela questão da gravidade do crime. Mas aí, sim, a gente vai precisar fazer algumas alterações legislativas. Passando adiante do ciclo completo, que é um assunto que toca... Vou para o segundo assunto, que foi provocado aqui pelo Luiz Carlos, muito bem, e que esse, sim, toca mais proximamente a vocês. E aí eu quero tratá-lo, digamos assim, junto com o terceiro item, que será o item da questão da modernização da investigação, que é a polícia de entrada única. Todos os lugares do mundo, os melhores desenvolvimentos, as melhores instituições, aí eu não estou falando apenas de policiais, são meritocracias, a qual você cresce dentro do próprio trabalho. No caso do trabalho que o senhor desenvolve, o trabalho policial, é um trabalho eminentemente técnico, crescentemente técnico e especializado no mundo inteiro. Então, não faz nenhum sentido que exatamente o trabalho policial não se desenvolva com um espírito completo de meritocracia, ou seja, você entra, faz carreira lá dentro, faz os cursos da academia de polícia, os cursos de formação exterior, fora da polícia, que por acaso sejam considerados, a sua experiência, a sua capacidade, a sua liderança, e aí você vai subindo. Do ponto de vista específico do que nós estamos falando aqui da Polícia Federal, ficar de maneira muito clara. Eu já fiz intervenções em congressos onde presente delegados de polícia, eu disse para eles já várias vezes, vamos colocar nos pontos nos i, porque também há muito folclore nisso. Eu já ouvi muito. A NPR está defendendo acabar com o cargo de delegado. Não, não estamos. Se alguém defende isso, não é a NPR. Tá? Eu estou defendendo acabar com a carreira de delegado. Aí sim. Tá? O cargo de chefia de investigação, que pode se chamar delegado de polícia, eu até faço essa brincadeira, o meu cargo, eu sou, ao fim e ao cabo, promotor de justiça federal. O nome do cargo é procurador da República porque nós somos herdeiros dos procuradores do rei, lá atrás. Da mesma forma, tá, o delegado é herdeiro de uma figura do século XIX, que era o delegado do juiz, que quem fazia a investigação era o juiz, não era o Ministério Público. Então, querem continuar se chamando delegados, não tem problema nenhum. Agora, a chefia de investigação não é uma carreira para a qual você vai fazer um concurso, é um cargo para o qual você vai ascender por méritos dentro de uma polícia profissionalizada. E eu queria dizer que isso, além da lógica do que foi falado aqui, de que isso melhora a técnica, isso melhora a capacidade, foi falado com muita razão aqui que você, quando quer o trabalho bem feito, você vai buscar o especialista. Então, a pessoa que está treinada em investigação é que vai chefiar a investigação. Isso tudo tem uma lógica interna indiscutível que a gente está falando aqui. Mas tem um outro fator. E aí eu queria dizer para vocês, tá, com a amizade de quem é parceiro de vocês, que muitas vezes até os agentes, os papiloscopistas, os escrivães também entram nesse pecado que eu vou falar aqui agora, que é o bacharelismo. Nós temos um outro problema aí muito sério, que aí vai fazer o vínculo com a parte adiante. A nossa polícia é bacharelesca. A nossa polícia botou na cabeça que é uma atividade jurídica. Os delegados, desde logo, defendem a ferro e fogo de que são. E é o grande problema deles. É uma atividade. Chefia de investigação de polícia civil, em qualquer lugar do mundo, tem que ser bem remunerada. É um trabalho sério, técnico, valorizado socialmente, mas que não é jurídico. Ele é policial. Eles não são juristas, eles são policiais. Então, e qual é a consequência disso? Aí eu já começo a puxar para o próximo item da discussão. A gente fala de modernização no inquérito. Então, nós discutimos e falamos, repetimos ad nauseam, e os delegados ou qualquer outro não consegue rebater, que nós estamos com uma figura jurídica que foi criada no século XIX,
Portugal, de onde nós copiamos, já mudou isso há 1 milhão de anos, e nós continuamos segurando aquela, com pequenas variações. Agora, no Código de Processo Penal, o deputado e delegado João Campos também apresenta, tá, uma série de mudanças, que não são mudanças, são coisas cosméticas, vai para um lado para o outro, melhora uma coisinha ou outra, mas no inquérito continua basicamente, fundamentalmente, a mesma coisa. Mas por quê? Aí é que eu coloco e faço a provocação, às vezes eles não gostam, mas que é a realidade, para manter o interesse de uma classe apenas de policiais, que são os delegados. E não existe a necessidade, é uma questão de se discutir. Você chega e ouve o delegado. Não, o delegado tem que estar lá, porque ele é o garantidor de direitos, porque o inquérito tem uma série de formalidades. Aí se pergunta, o delegado está lá para isso, ou o inquérito está cheio de formalidades para justificar a presença do delegado? É óbvio que é o oposto. Qualquer um de nós, Baldens, todos os colegas que já lidaram com o que nós lidamos com o Congresso Nacional, sabem que todas as propostas de modernização empacam nos delegados de polícia. E eu já disse isso para eles, lamentando. Já disse o seguinte, seria ótimo e fantástico, tá? Óbvio, outra coisa que eu já disse em fóruns iguais, inclusive da FENAPER. Nós não vamos fazer uma modernização de verdade, tá, sem a participação de alguma forma dos delegados. Eles têm um papel importante na investigação. Então, eu disse para eles, seria ótimo que vocês propusessem uma forma de investigação, mas estão se amarrando no passado. Estão se amarrando nas estruturas. Eu tenho que me manter como carreira jurídica, então eu vou fazer todas as alterações girando em torno disso. Isso tem a ver, portanto, com a luta para ter uma polícia de entrada única, porque com isso, acho que se quebraria esse mantra, e a gente teria, nada impediria nenhum dos senhores policiais, tá, nenhum deles, que também são policiais delegados, de serem advogados, serem formados em direito, serem bacharéis em direito, mas não há essa necessidade, porque é uma atividade técnica policial. Você quebraria essa marra e poderia fazer as alterações legislativas que são necessárias. O delegado não é o primeiro garantidor de direitos, como eles defendem a propaganda. O primeiro garantidor de direitos em qualquer sistema jurídico-penal do mundo é o policial, qualquer um que seja. A valorização do trabalho do policial de base, do policial civil, do policial militar, é fundamental para que a segurança pública ande. Não é possível que todos os trabalhos de uma investigação tenham que ser feitos perante uma autoridade policial. Vocês fazem o trabalho e depois é repetido, ou a oitiva é feita, uma oitiva atrás da outra, e haja papel indo para um lado do outro, vamos intimar esse, intimar aquele, para a autoridade policial ouvir. Isso é uma figura, é como se ele fosse o juiz, é judicialiforme porque é a cópia da estrutura judicialiforme do século XIX. Essa modernização, portanto, está completamente vinculada com uma polícia de entrada única, com uma polícia que se rediscuta. Nós temos a Polícia Rodoviária Federal como um exemplo de polícia de entrada única. Eu acho que é uma discussão, eu sempre brinco com o Baldens, com Flávio Werneck, com outros companheiros. Queria muito que vocês me dissessem o que vocês acham, porque nós somos aliados. Eu não vou avançar nessa discussão sem ouvir o que vocês acham, mas eu acho que está na hora de criar uma polícia de fronteira. E essa polícia de fronteira poderia ser também uma experiência, tá, para se fazer já iniciando com uma polícia de entrada única. Deixar a figura do delegado, vamos discutindo pouco a pouco, apenas dentro da Polícia Judiciária, mas mesmo aí ela tem que ser alterada, porque é fundamental para a modernização. O meu ponto é o seguinte, enquanto não conseguirmos essa luta, em que parece interna, parece uma questão administrativa, de uma polícia civil de entrada única, a Polícia Federal poderia ser a primeira para dar esse exemplo, a gente não consegue quebrar as resistências para modernizar a investigação. Uma coisa está ligada na outra. Eu estou nessa luta há anos, e há anos eu provoco. Tá? Tenho grandes amigos, eu sou procurador criminal, eu sempre me dei muito bem, até tenho que dizer para vocês, até pelas circunstâncias, tá, de como se dá uma investigação e a troca de informações, vocês sabem, entre a polícia e o Ministério Público, como se dá. Eu sempre tive muito mais contato com delegados do que com agentes, até, durante as investigações. Eu sempre me dei muito bem com eles, não tem nenhum problema, nós trabalhamos, estamos todos do mesmo lado. Agora, isso tem que ser quebrado, isso tem que ser alterado. Antes de devolver a palavra para a gente continuar a discussão, eu queria tocar em 2 pontos só, que são essenciais para a modernização. Primeiro, essa questão da desmilitarização é a única discordância que eu vou ter em relação ao Luiz Carlos. Eu acho o seguinte, eu também acho que o ideal é uma polícia civil, uma polícia não castrense. Mas
não vejo isso como fundamental para a modernização. Eu vejo que a polícia pode ser militar e, mesmo assim, funcionar bem em tudo que a gente precisa. E como nós temos 200 anos de cultura, mais 300 anos, alguns são anteriores até a independência, ou vão até a independência, de cultura de uma polícia militarizada, não vai ser uma coisa fácil de uma hora para outra. O que essa discussão pode abrir, que é outro ponto, é a chamada unificação das polícias, que, principalmente nos estados, é mais relevante do que para vocês, da Polícia Federal, ela tem sua relevância. E o que sempre esbarra na questão do custo. Como é que você vai fazer isso? São culturas diferentes. Aí eu sempre lembro que já houve, eu nem sei em que estágio está, na verdade, nunca mais ouvi, mas uma emenda constitucional que foi proposta pelo então senador Pedro Táxi. Pedro já foi aí, está sendo governador agora de Mato Grosso até o final do mandato, então você vê quantos anos fazem, e que o Pedro modificava o artigo 144 e outros simplesmente para dizer o seguinte: os estados podem se estruturar como quiserem. Eles querem manter polícia civil, polícia militar, se estrutura. Mas quer começar para uma polícia única? Pode. E aí você vai paulatinamente melhorando essa questão do modelo. Eu acho isso mais importante do que a questão da militarização, da desmilitarização em si. Isso é uma questão que a gente pode discutir, tá, com mais calma. E, para terminar, tá, que você não tocou, mas eu acho que é muito importante, nós, Gabinete Integrado, nós sempre lutamos por um Ministério da Segurança Pública. Não porque a gente quisesse mais cargos ou mais visibilidade apenas para a segurança pública, embora isso não seja de todo irrelevante, mas porque reconhecemos que há um papel da União na coordenação das atividades de segurança pública que nunca foi devidamente exercido ou devidamente valorizado. O Ministério durou 1 ano e meio e já virou de novo o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Eu tenho total confiança, tá, no doutor Sérgio Moro, tenho total confiança, no doutor Valeixo. Tudo não é uma questão de nomes, é uma questão de dizer o seguinte: olha, temos que cobrar para que esse lado de coordenação continue existindo. É muito importante a gente modernizar a Polícia Federal, já falei isso hoje de manhã para vocês, sem ficar rasgando seda entre aliados. A Polícia Federal é o espelho em que todas as polícias do Brasil se voltam. Modernizar a Polícia Federal é um passo fundamental para modernizar a segurança pública do Brasil inteiro. Mas, já que estamos discutindo segurança, vai além da Polícia Federal. A gente tem que ter esse trabalho de coordenação, e aí entra o Sistema Único de Segurança Pública, que mal nasceu, a lei está aí, ainda está incipiente, e que é fundamental que ele continue, que ele cresça, porque essa troca de informações, esse trabalho coordenado, é ponto fundamental para que a gente melhore a segurança pública do país. Então, era basicamente isso, e dizer, no final das contas, que o tema central, que é a modernização da investigação policial, nós temos ideias muito boas, de todos os lados, de como é que a gente pode valorizar o trabalho de cada policial para simplificar aquelas coisas burocráticas do inquérito. Sempre faço a brincadeira com vocês, é o seguinte, e sei que tem muitos aqui, é o seguinte: temos absoluto, por favor, não leve a brincadeira a mal, mas enquanto a gente tiver uma carreira chamada escrivão, e pior, não é uma carreira chamada escrivão, a gente tem uma carreira chamada escrivão dentro da polícia porque ela é necessária. Porque o inquérito é um negócio, um troço que precisa ser lidado. Nós estamos com uma estrutura errada. Então, nós temos que os policiais serem transformados, terem colocados, terem valorizados, para que cada policial faça o seu trabalho, como foi dito aqui hoje de manhã, de investigar. Que a investigação funcione, que a investigação com eficiência, que a gente consiga entregar um melhor serviço para a sociedade. E isso só vai acontecer se a gente avançar nesses temas que a gente discutiu aqui hoje, tá? Que as soluções, uma vez quebradas essas amarras, as soluções existem, as soluções aparecem, e contem conosco do Ministério Público sempre que necessário para a gente continuar a discussão todos juntos, como está sendo feito agora. Está de parabéns mais uma vez a FENAPEF por ter trazido esse debate. Então, como palavras iniciais, acho que até que eu já falei demais, tá? Devolvo a palavra para você, Luiz Carlos. Obrigado, doutor Robalinho. Sensacional a sua fala, exatamente aquilo que a gente... digna de aplausos e, né, converge e vai ao encontro do que nós também defendemos ali diuturnamente nos corredores daquele Congresso Nacional. Só queria aproveitar o gancho, quando o senhor abordou a questão da entrada única, para desmistificar uma determinada falácia que se apregoa por aí, de que a polícia não poderia ter carreira única, nem entrada única pela base,
devido a um paralelismo com a Justiça e com o Ministério Público, pois na Justiça o serventuário não vira juiz e no Ministério Público o serventuário não vira promotor. Né? Isso é uma falácia realmente para, talvez, embolar o pensamento do interlocutor, porque o direito brasileiro adota a teoria do órgão. Né? A teoria do órgão, o promotor de justiça ele é o próprio órgão, então só ele oferece denúncia, né? Só ele oferece transação penal, só ele abre mão ou não da propositura da ação penal. Na magistratura, o juiz ele é o próprio órgão, ou seja, só ele sentencia, só o desembargador, né, oferece o voto e depois o colegiado dá o acordo. Então, só o promotor oferece denúncia, só o juiz dá sentença. Então, ele é o próprio órgão. Na polícia é o oposto. Né? A função de ser, a razão de ser da polícia é prevenir e depois que o crime aconteceu, investigar e mostrar quem é o autor. E, nesse particular, quem faz efetivamente a razão de ser do órgão é o policial de base, quem está investigando e quem está prevenindo. Né? Apenas por uma imposição burocrática remanescente do Brasil Império é que esse trabalho, obrigatoriamente, tem que convergir para dentro de um procedimento chamado inquérito policial. Ou seja, a burocracia ela não é a razão de ser e nem é o próprio órgão. A burocracia é uma imposição imperial ainda vigente no nosso direito processual penal. Então, eu gostaria de desmistificar essa falácia, que, infelizmente, ela é propagada aí por associações que se insurgem contra a reformulação, né? Na verdade, tentando confundir o interlocutor. Então, nós não temos paralelismo nas polícias, nem com a magistratura e muito menos com o Ministério Público. Feita essa observação, queria puxar aí pelo Eliel, né? Uma das grandes vantagens, né, uma das características marcantes da polícia americana é o ciclo completo, a gente vê muito bem na questão dos filmes, né? Quando chega lá o policial, o investigador, o primeiro que chega no local do crime, ele também já inicia ali uma investigação. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre as vantagens desse modelo e se você pudesse resgatar uma história que você apresentou numa palestra que eu vi sua, não me lembro onde, sobre um determinado investigador de um local de crime de homicídio, que ele teve ali o contato com uma testemunha, e mais à frente ele estava investigando um outro crime e elucidou aquele homicídio que estava até então sem autoria. Né? Se você pudesse nos colocar novamente esse exemplo, ele é muito paradigmático para a gente que estuda a segurança pública. A questão do ciclo completo, ele é até um pouco engraçado. Muita gente, tem como mandar material do ciclo completo, né, para a gente pesquisar. A questão é que não é um problema no resto do mundo, então não tem literatura sobre isso. Coisa muito engraçada. Porque, assim, é o que a gente tem, é o que todo país tem. Como é que explica algo, né? Que não é um problema para a gente, né? Então não tem nem matéria acadêmica sobre isso. Mas, no entanto, tem, inclusive, acho que as maiores fontes de dados, né, a respeito da vantagem do ciclo completo são exatamente os autores brasileiros, por que pareça. Porque são os operadores de segurança pública, muitos deles com uma bagagem acadêmica impressionante, que excede demais até os nossos próprios colegas da polícia americana, e que apresentam de forma, né, acadêmica e fatídica a necessidade do ciclo completo. Mas um exemplo que o colega Luiz Carlos estava mencionando, de como o ciclo completo realmente é uma coisa que começa e lá na frente o ciclo fecha. Né? Nós temos um investigador de homicídios no nosso departamento que, né, como carreira única, ele começou como um policial de rua. E ele foi num chamado para virar aqui. Obrigado. E foi para uma ocorrência, foi o primeiro que chegou na ocorrência de tiroteio. Chegou lá e estava o camarada lá todo baleado e o cara veio a falecer. E era uma briga de gangues, né, duas facções, uma brigando com a outra. E o meliante que morreu, ele era numa facção que tinha um tom pejorativo usado pela outra facção, né, que foi quem executou ele, de amendoim. Né? Era um trocadilho de uma palavra em inglês, então, um tom pejorativo chamava o outro lado dos amendoins, né? Tipo, um tom bem pejorativo. E o crime aconteceu num estacionamento de uma loja de conveniência, né? Como se fosse um distribuidor de bebidas. E era época de Natal, então as luzes de Natal estavam tudo pendurado na frente do comércio, aquela coisa toda, e essa foi a cena. Beleza, chegou, fez a primeira avaliação, cercou o local, coletou as provas, né, fez todo o processo de como o primeiro que chegou no local para exatamente todo aquele lá depois ser repassado
para a seção de homicídios, para fazer o trabalho que eles fazem. E os investigadores são pessoas com mais de 20, 25 anos de experiência de rua e com seus méritos próprios chegaram lá, e hoje nós temos uma taxa de elucidação muito alta, exatamente porque eles carregam essa experiência. Então, eles não veem, pelo fato deles terem vivenciado a rua, pelo fato deles terem chegado até a cena do crime, né, aproximado, e ter vivenciado e visto, né, sentido, cheirado, né, e se usar todos os sentidos, está inserido ali na cena do crime, eles são capazes de ver, não estão vendo só um corpo no chão, eles estão vendo um contexto. Estão vendo bem? É um corpo no chão, certo, mas tem um contexto por trás. É briga de gangue. Eu sei qual a facção que está brigando, porque eu estava na rua e sei quem é que está brigando com quem. Então, essa experiência eles levam, por isso que eles conseguem dar um contexto ao crime. Mas, enfim, passaram-se anos, o crime não foi elucidado, porque sabia-se, tinha uma suspeita de quem era, mas não sabia quem da outra gangue tinha, né, executado o meliante. Passaram-se anos, esse policial, ele se tornou investigador da seção de homicídios, anos depois. E ele estava trabalhando num caso e começou a olhar fotos, que a gente tira durante a prisão, né, da pessoa, durante a detenção, a gente tira fotos, né, e tem um arquivo, e ele estava procurando um suspeito, nada a ver, de um outro crime. E, de repente, ele chegou na foto e algo, né, acendeu na cabeça dele, e tinha uma tatuagem no peito desse suspeito. E era um cara que tinha sido solto, né, mas tinha passagem pela polícia. Então, ele estava procurando fotos de gente que tinha passagem pela polícia. E foi uma cena engraçada, engraçado no sentido assim, de que aquele momento assim, de que, né, eureka, né, caramba. Esse suspeito que tinha passagem na polícia tinha uma tatuagem no peito, que era uma loja de conveniência, escrito liquor, né, de venda de bebidas, com luzes de Natal, um amendoim, a figura do amendoim levando tiro, e o sangue escorrendo assim, né, levando tiro, e um helicóptero atirando de cima nesse amendoim. Porque o apelido de rua, né, do meliante, né, o nome dele era Chopper, que é um trocadilho de helicóptero. E o apelido dele na rua era Chopper. Esse meliante, né, o suspeito do crime, ele tatuou no peito a cena do crime que ele cometeu. Né? Assim, o topo da inteligência, né, da cadeia humana, o cara tatuar a própria cena do crime, mas foi o primeiro homicídio dele, né, ele estava fazendo a fama dele dentro da gangue dele, então foi um momento assim, né, de caramba, agora eu sou matador. E tatuou aquela cena icônica da vida dele no peito. O policial que tinha sido naqueles anos passados, tinha sido o primeiro, olhou aquilo e falou, mas peraí, isso aqui é a cena do homicídio que eu estava anos atrás. Né? Daí surgiu uma investigação por cima, porque foi assim, circunstancial, né? Não dá para afirmar que foi categoricamente ele, porque passaram-se anos. Mas montou-se uma operação, e finalmente uma operação, né, através de muita investigação, de muito trabalho árduo lá dos investigadores, ele acabou confessando de que realmente ele tinha sido o cara que tinha matado, anos depois. Eu não imagino em qualquer outro sistema que não seja esse, em que a pessoa está lá de linha de frente, que a pessoa pudesse ligar os pontinhos. É o que eu falei da questão da personalidade do policial. Né? Aquele cara consegue pegar uma formação A com a formação Z, que não tem nada a ver, e juntar o alfabeto inteiro, porque ele consegue juntar essas peças. Né? E daí que vem a experiência, não só a personalidade dele como policial, de ter aquele perfil do cara que quer montar o quebra-cabeça, mas é aquele cara que tem aquela fome de querer resolver o problema, de querer correr atrás, né, de passar noites acordado, de ficar em campana, e dormir e acordar pensando naquilo, né, e eu tenho certeza que muitos colegas aqui, as mulheres, com certeza não devem reclamar disso, ou maridos, de que a pessoa meio que vive aquilo e não desliga. Né? Essa é a personalidade do policial, e são esses que são os policiais que a gente quer na nossa comunidade. Então, o ciclo completo é exatamente isso, é o começo e o fim terminando no mesmo ponto. E esse mesmo ponto onde começa e termina é o policial. Seja ele um policial que foi o que atendeu a primeira chamada e terminou, ou seja, um que tem o mesmo conhecimento daquele, né? Porque às vezes o crime passa décadas, né? Mas o policial, né, o investigador lá na frente que vai assumir o cargo, ele tem a mesma experiência, ou pelo menos parecida com o cara que iniciou. Então, quando ele vê um bloco de notas com anotações, ou ele vê anotações, né, na cena do crime, aquela coisa toda, é a linguagem que se fala, porque os dois passaram pela mesma experiência, passaram pela mesma academia, tem a mesma formação, pensam iguais, culturas iguais. Né? E hoje eu vejo, por exemplo, anotações de colegas meus dos anos 30, 40,
Pegar qualquer outra pessoa na rua, olha o que está escrito aqui. Eu, graças a Deus, consigo ler o que o cara escreveu na década de 30, 40, porque a cultura policial é a mesma, porque eu estou vivenciando o que ele vivenciou na época, a formação é a mesma, e realmente o ciclo começa e fecha, né, de uma forma muito bonita. Essa é a beleza do ciclo completo na questão da resolução de crimes e na questão até da satisfação pessoal do policial, de poder dizer, não, foi eu que fiz. Né? Eu acho que é basicamente isso. É uma experiência nossa que nós temos de sucesso, entre várias, mas essa, é claro, é muito engraçada nesse sentido. Né? Obrigado, Eliel. Parabéns pela fala. A gente vai abrir inscrições para perguntas ao final, tá bom? Agradeço a tua fala, né, bastante esclarecedora e contribuiu bastante para a discussão que está aqui travada. Né? Uma prova concreta de que o ciclo completo, né, é uma realidade, é algo que, como o doutor Robalinho disse, não está maduro, não, já apodreceu, né, há muito tempo. Né? Isso deveria estar implantado já há muito tempo e quem ganha é o interesse público com isso. Né? A próxima pergunta eu vou dirigir aqui ao deputado Aloysio, nosso querido deputado Aloysio. Todos podemos ver aí a força das redes sociais, né, nessa eleição que passou. Então, a opinião pública hoje em dia está muito mais esclarecida, acompanhando, né, o que se passa. E a grande demanda hoje da população, sem sombra de dúvida, é por segurança pública. Né? Aquelas demandas históricas lá de saúde, educação continuam, né, mas a demanda por segurança pública, em razão da epidemia de homicídios e de violência que assola as nossas cidades, é muito grande. Então, a população e a opinião pública hoje está atenta ao que está acontecendo no Congresso Nacional. O deputado Luiz é um deputado reformista, né, um deputado que vem da base da Corporação da Polícia Federal, um policial federal de carreira, e eu sou testemunha da sua atuação forte e marcante dentro do Congresso Nacional, justamente pela reformulação desse modelo de segurança que aí está. Em cotejo com, né, a grande avalanche das redes sociais que tomou conta aí da população, tomou conta dessa eleição e que demonstra que a população agora estará atenta ao que está acontecendo dentro do Congresso Nacional, chegou a hora de botar o dedo na ferida. Quero que o deputado Aloysio diga claramente, com todas as letras, quais são os grandes entraves hoje dentro do Congresso Nacional para a reformulação do modelo que aí está e se há algum outro projeto, né, hoje em tramitação no Congresso Nacional que ele destacaria que fosse crucial de aprovação na próxima legislatura ou se há alguma coisa ainda que terá de ser construída. Bom, primeiro eu queria cumprimentar a todos, aos membros da mesa, aqui, os ilustres colegas da mesa. E antes de entrar na pergunta do Luiz Carlos, o mais impressionante aqui, doutor Robalino, dessa reunião, da nossa conversa aqui hoje, é estarmos novamente sentados discutindo sobre ciclo completo e entrada única nas carreiras policiais. Porque isso é uma coisa tão óbvia, na minha terra chama-se óbvio ululante, né? Que não comporta mais a gente discutir por que isso ainda não está sendo implementada nas nossas polícias. Nós temos um país com mais de 62 homicídios no ano passado, menos de 8% deles esclarecidos, e homicídios é aquele crime mais fácil de ser esclarecido, né? O corpo está ali, as provas. Se a gente for falar em furtos e roubos, menos de 0,3% dos furtos e roubos esclarecidos no país. Isto é a falência total do sistema de segurança pública adotado no Brasil, que é único. Né? Se a gente olhar aqui para o Paraguai, para o Uruguai, para a Argentina, para o Chile, nós vamos ver o que funciona ali do lado. E aí, a gente novamente aqui, sentado com essas pessoas aqui, profundos conhecedores da questão de segurança pública, doutor Robalinho, integrante do Ministério Público, nosso amigo Eliel, lá da Polícia Americana, que, como ele disse, é difícil explicar para um policial americano como é que funciona a polícia brasileira. E eu vou fazer um paralelo aqui, eu como secretário de Segurança Pública, por ocasião de uma rebelião num presídio do Maranhão, que não era nem atribuição minha, porque lá o secretário de administração penitenciária que cuidava de presídio, mas naquela crise a governadora convocou uma assessoria internacional de uns americanos, um deles era o chefe da polícia do Texas, que tinha sido diretor da Supermax, aquelas penitenciárias de segurança máxima, né? E eu, como eu havia morado nos Estados Unidos, falava inglês, ela me pediu que eu acompanhasse na vistoria ao presídio, que ele ia prestar uma assessoria ao Estado sobre essa questão prisional. E aí eu comecei a apresentar o presídio para ele, que realmente uma masmorra, né, medieval, aquela coisa ultrapassada, e comentando. E aí eu lembro que, comentando com ele, ele fazendo algumas anotações, ele ria para os colegas dele que estavam com ele,
E saindo do presídio, já no final assim, nós passamos por uma ala onde haviam 5 apartamentos, 2 deles com ventilador e 2 com ar-condicionado e tal. E ele me perguntou, isso aqui é o alojamento dos policiais aqui? Eu digo, não, isso aqui é a ala de encontro íntimo. Aí ele parou assim e falou, não entendeu a pergunta. Aí eu fui explicar para ele o que era aquilo. Aí ele riu, entrou, tinham 2 companheiros com ele, e falou assim, o senhor está brincando? Eu digo, não, aqui nós temos aqui, você tem direito a cada semana a receber aqui a namorada, a esposa, a amante, a concubina dele e tal. Aí ele riu, né, fez umas anotações e tal, e na saída ele, conversando lá com a governadora, disse, olha, essa questão prisional de vocês não vão resolver nunca. Primeiro, aqui o preso, ele entra no sistema prisional, ele, em vez de trabalhar para pagar, ele recebe lá esse tal de auxílio reclusão, que eu também disse para ele o que era. Segundo, no meu país, o preso, quando entra no sistema prisional, ele, quando concorre à liberdade condicional deles, que é depois de cumprir 80% da pena, passa por um crivo severíssimo, tal, e menos de 15% dos que se habilitam são concedidas as liberdades provisórias. Aqui no Brasil, sai na Páscoa, no Dia dos Pais, Dia das Mães, o cara não tem nem mãe nem pai, né? E como essa questão de visitante, lá no meu país, o cidadão, quando é condenado a 30 anos de cadeia, ele só vai ver uma mulher na televisão, no refeitório, no almoço e no jantar. Ele assiste 1 hora pela manhã, 1 hora à noite. Então, na verdade, vocês aqui, quer dizer, o preso aqui ele não tem medo de cometer um crime, porque as penas aqui são muito brandas, as concessões são muito grandes, e a única coisa que inibe o cometimento de um crime é a sanção, né? E aqui a sanção está muito benevolente. Mesma coisa que eu digo com relação ao nosso sistema policial. Explicar para um policial americano como é que funciona a polícia brasileira deve ser uma tarefa muito difícil. Você deve ter muita dificuldade de explicar isso, né? Mas vamos novamente nos debruçar sobre a discussão de ciclo completo, de carreira única, de entrada única. O doutor Robalino falou uma coisa aqui importante. Eu fui secretário, e aqui, quando o senhor disse sobre essa questão da unificação das polícias, além de todas as vantagens que eu aponto de ter uma polícia única, eu acho que aí é o grande erro da nossa Constituição, e o projeto do senador Tax, ele é primoroso nesse sentido, dar competência aos governadores para legislar sobre segurança pública. O crime acontece no município e no Estado. A atribuição de segurança pública é dos governadores, mas eles não podem decidir sobre o modelo de segurança pública que eles querem implantar no seu Estado. São cobrados e não têm a menor condição de implantar o melhor modelo que faça com que a população do seu Estado tenha uma segurança de melhor qualidade. Essa PEC está tramitando lá há vários anos, como o senhor disse, o senador Tax já está há 4 anos como governador, vai sair agora, apresentou, acho que no 3º ano como senador, então já se vão mais de 7 anos que isso tramita no Congresso e não vai para frente. Eu tive a oportunidade de conversar com o presidente eleito Jair Bolsonaro, ainda como deputado federal, na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, sobre essa questão da unificação e, principalmente, da delegação aos estados da competência para decidir que segurança é a melhor para os seus estados. E ele é muito favorável a isso, ele entende como isso um avanço na segurança. Então, nós temos muita esperança que agora, nesse novo governo, nós temos um campo mais fértil para que essas proposituras que estão há anos no Congresso, e aí, Luiz Carlos, respondendo a sua pergunta, por que elas não avançam? As corporações não permitem que elas avancem. O doutor Robalinho foi muito feliz quando disse que os delegados de polícia são um grande entrave, e são, porque não querem perder poder, não querem poder. A figura do inquérito policial, ele é única e exclusivamente um objeto de poder na mão dos delegados, né, que fazem daquilo um instrumento, muitas vezes, de pressão, de poder, e não querem abrir mão daquilo, mesmo em detrimento de um prejuízo muito grande à sociedade brasileira e ao trabalho policial. Mas não são só eles. Nós temos as corporações militares também, que têm suas preocupações com relação a algumas proposições interessantes. A unificação é uma delas. Eles resistem muito a isso também. Então, eu acho que, enquanto a gente não tiver essas instituições despidas dos interesses pessoais e corporativos, nós teremos muita dificuldade de avançar nesse discurso da melhoria da segurança pública. Eu sou um otimista por natureza, mas a atual composição do Congresso já foi muito difícil que isso avançasse. E estou muito mais preocupado agora. Nós elegemos uma grande bancada oriunda das forças de segurança pública,
nós estamos aí com em torno de 48 representantes das instituições de segurança pública hoje no Congresso Nacional, nessa nova legislatura. Todos eles, de forma unânime, concordam que o nosso modelo de segurança pública faliu. Basta ver o número de mortes, o número de policiais mortos no Brasil, o avanço do crime organizado, a transformação das nossas penitenciárias em escritórios do crime. Ninguém nega, seja delegado, seja policial militar, policial civil, federal, rodoviário federal, que o nosso sistema está falido. Mas ninguém abre mão das suas prerrogativas, das suas garantias pessoais, dos seus interesses corporativos. E assim fica difícil avançar. Nós temos, eu fiz um levantamento no semestre passado, mais de 59 projetos na Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado que versam sobre isso. Unificação, entrada única, ciclo completo, e nenhuma delas avança. Nós temos um sistema hoje, no Congresso Nacional e na Câmara, mais especificamente, que permite que um projeto seja retardado anos e anos pelas manobras do regimento que o permite. Pedido de vistas, suscitar inconstitucionalidade, a bancada fazer ausência para que não tenha quórum para seja votado. Então, todos esses artifícios, esses mecanismos, hoje à disposição, que são legais e constitucionais, para que a oposição tenha voz e vez no Congresso, dificultam que esses projetos andem. Essas corporações, esses grupos de pressão são muito bem articulados e fazem, muitas vezes, quando um projeto é de interesse de uma categoria, ou principalmente de interesse da sociedade, mas contraria uma categoria, que ele não avance no Congresso. Mas eu acho que nós temos a oportunidade agora, como hoje, e eu tenho visto isso há umas 4 eleições presidenciais, 5 talvez, segurança pública nas campanhas sempre foi prioridade, nunca na execução dos projetos de governo. Eu vi isso no governo do Fernando Henrique Cardoso, já como policial federal, vi isso no governo, na campanha do ex-presidente Lula, vi na campanha da Dilma, vi na proposta de todos os adversários do Oeste, sempre segurança pública era uma das maiores prioridades que esse país tinha que enfrentar. Quando se sentava naquela cadeira, isso virava a 5ª ou 6ª preocupação do presidente. Hoje, espero que eu não esteja enganado, nós temos um presidente que não só elencou segurança pública como uma das prioridades do seu governo e tem feito disso, na sua vida parlamentar, uma prioridade. É uma grande diferença. Sempre defendeu isso na sua permanência, nos seus mandatos na Câmara Federal. E continuou defendendo isso na sua campanha e continua hoje, como presidente eleito, defendendo segurança pública como prioridade. Então, eu acho que, Luiz Carlos, que esse é o grande momento, com essa entrada de integrantes das forças de segurança pública no Congresso Nacional, com essa crise de insegurança por que o país passa, que a gente possa sensibilizar corações e mentes para que as vaidades pessoais e institucionais sejam deixadas de lado e que a gente pense, em primeiro lugar, no povo brasileiro, na sociedade brasileira e na família brasileira. E eu estou com muita esperança disso, né? Converso com alguns colegas que já se elegeram, mas ainda não tomaram posse, que têm essa visão. Eu acho que teremos ainda resistência, principalmente aqui, sem nenhum demérito, tenho amigos delegados, fui secretário, tinha uma excelente convivência com eles, mas eu acho que hoje o grande entrave para que a gente possa caminhar para uma segurança de melhor qualidade, um modelo que funcione no mundo todo, ainda é a categoria dos delegados de polícia. Essa impressão que nos causa de que, a partir do momento que eles não tiverem o controle do inquérito policial, não tiverem o domínio dessa ferramenta, eles perderão status, poder e prestígio, é o grande entrave hoje para que a sociedade brasileira tenha uma segurança de melhor qualidade, que nós tenhamos paz social. Mas nós precisamos quebrar essa barreira. Eu estava falando, doutor Robalino, que essa questão da unificação das polícias, além de todos os fatores que eu acho que são positivos, tem um que eu senti na pele. Hoje nós sabemos que segurança pública não é prioridade para nenhum governo, principalmente na questão orçamentária. E eu, quando fui secretário, eu tinha sob a minha jurisdição Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Polícia Civil,
perícia e DETRAN. E o que mais me causava espécie era que o custo dessas estruturas administrativas era tão oneroso que o orçamento da minha secretaria, 61% do orçamento da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão era usado em atividade meio. Nós tínhamos que manter um delegado-geral, um subdelegado-geral, um diretor de pessoal, um diretor de ensino. Então, essas estruturas pesadas, oneradas e caras consumiam 61% do orçamento. Na Polícia Militar, a mesma coisa. Você tem um comandante-geral, um subcomandante, um chefe de Estado-Maior, uma academia da Polícia Militar. Então, o custo disso consumia quase todo o orçamento da segurança pública. Você tinha apenas 39% do orçamento para atividade fim, que é a atividade de segurança pública. Eu tive um exemplo claro. Eu, como piloto de helicóptero, antes de ser secretário, criei o grupo de operações aéreas da Polícia do Maranhão. E na época que fomos criado o grupamento, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Bombeiro falaram, cada uma quer um helicóptero. Não, porque não podemos, não dá para trabalhar junto. Graças a Deus, nessa época, com o apoio da governadora na época, eu disse, ou todo mundo funciona dentro de uma estrutura só, ou não tem helicóptero para ninguém. Como todo mundo queria, aceitaram. Mas disseram, não vai dar certo. Trabalhar todo mundo junto não vai dar certo. Eu insisti, nós fizemos um grupamento, foi o primeiro no Brasil, formado por todas as instituições, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Polícia Civil e, inicialmente, a Polícia Federal, que nos ajudou na estruturação e na formação do grupo. Funcionou durante 15 anos, até hoje funciona com esse perfil, e é hoje referência no Brasil. Mais do que isso, eu fui estudar os outros estados onde funcionava os grupamentos aéreos, onde um tinha um helicóptero. Você tem que ter a aviação, uma área cara, né? Você tem que ter um chefe de manutenção, uma oficina, sistema de abastecimento, hangar. Cada instituição tinha que ter o seu próprio hangar, o seu chefe de manutenção. Isso é absurdamente caro. Então, o Maranhão inovou nessa área. Nós criamos um grupamento único e nós gastávamos, no grupamento do Maranhão, que tinha 4 helicópteros e uma estrutura enxuta, 1/5 do valor que o estado do Ceará, o estado de Alagoas, gastavam na sua aviação aérea, porque lá cada um tinha um helicóptero, cada um tinha um grupo de mecânicos, cada um tinha um grupo de pilotos. Então, essa visão que nós temos de que cada um tem que dominar o seu espaço é que faz com que a nossa segurança seja esse caos que é hoje, né? Ninguém quer abrir mão das suas prerrogativas, do seu espaço, ninguém admite sentar para conversar, e isso faz com que a gente não evolua. Dentro do Congresso Nacional, hoje, há um sentimento de que esse modelo não se sustenta mais, que é preciso que, nesse ano, que vai chegar 2019, se tome medidas claras e efetivas de mudança do sistema de segurança brasileiro. E tem que sair do discurso e ir para a prática. Nós não aceitamos mais discurso, a sociedade não aguenta mais discurso. E hoje nós temos um presidente comprometido com esse projeto, porque ele acredita também que esse modelo está aí, está falido. Então, eu acho, Luiz Carlos, que nós temos uma grande oportunidade. Primeiro, pela constatação fática e definitiva de que o modelo não se sustenta mais. Segundo, pelo clamor popular que não aguenta tanta insegurança mais nesse país. Segundo, de termos um presidente da República eleito que entende e tem manifestado isso, e tem feito disso a sua plataforma, e usou isso na campanha, e eu acredito que grande parte da votação expressiva que o presidente Jair Bolsonaro teve foi em função da sua defesa de uma segurança mais dura, mais eficiente, de um combate ao crime. Ele não irá abandonar essa bandeira, irá dar ao Congresso os instrumentos para que a gente possa efetivamente evoluir nisso. Pensar em melhorar a segurança nesse país, sem discutir, entrada única, ciclo completo, é chover no molhado. São por aí os caminhos para se iniciar a mudança, quebrando esse paradigma de que a nossa sociedade não pode mais viver nesse caos que nós vivemos de insegurança. E eu queria aqui dizer que não só a esperança e o otimismo, mas principalmente, e isso eu tenho conversado com meu amigo Sanderson, nosso deputado, está por aí? Cadê? Está escondido ali. Que essa será uma das maiores batalhas que nós iremos enfrentar nessa legislatura. Já conversamos, eu e o Sanderson e o Eduardo,
que, assim que tomarmos posse, né, nessa nova legislatura, iremos procurar os colegas delegados de Polícia Federal que foram eleitos e dizer: não adianta cada um puxar a corda para o seu lado. Vai continuar esse cabo de guerra e nós não iremos a lugar nenhum. Eu acho que está na hora de sentar, discutir de maneira franca, transparente, de que forma nós podemos mudar. E a Polícia Federal pode, sim, ser um exemplo para o país de que é possível, sim, com pequenas alterações e com um pequeno esforço e a concessão de alguns lados, que a gente possa fazer da Polícia Federal um exemplo piloto para todo o país de que é possível mudar a segurança desse país. Nós temos essa missão, né, Sanderson? Já nos prontificamos a fazer isso, já tivemos contato com o atual diretor-geral e faremos com o próximo também, porque é importante que isso seja colocado de maneira clara, porque, senão, nós vamos dizer à sociedade por que essa política não vai avançar. Nós temos que dizer quem são os responsáveis e de que forma eles têm impedido de que o brasileiro possa ter uma segurança melhor. É fácil, basta copiar o que dá certo. Os exemplos estão aí, nossos vizinhos aqui do lado. Nós temos países aqui na América do Sul considerados muito mais atrasados economicamente, culturalmente do que o nosso, e que têm uma polícia muito mais eficiente que a nossa. Não precisa inventar a roda, é fazer a roda rodar, ela está aí. Né? Mas, para isso, é preciso quebrar paradigmas, quebrar principalmente esse conceito corporativo de algumas categorias, para que a gente possa fazer o que é o nosso trabalho, trabalhar em prol da sociedade. Eu acho que essa é a grande esperança dessa legislatura, essa é uma missão que nós temos aí, né, Sanderson? E, para isso, contamos aí com o apoio irrestrito e sempre permanente do Dr. Robalino e do Ministério Público, que entende também. Eu acredito que até alguns colegas não tenham esse pensamento, né, Dr. Robalino? Mas a grande maioria dos promotores e procuradores com quem eu converso também entendem isso. Não é possível mais a gente estar chovendo no molhado, discutindo o ciclo completo, inquérito policial e entrada única. Isso é um assunto que já está vencido. Não cabe mais discussão. Está na hora de ação, de fazer com que isso seja feito, implantado e comece a funcionar. Parabéns, deputada Luísio. Sua fala além de muito esclarecedora, muito nos honra com a sua atuação, da qual eu sou testemunha dentro do Congresso Nacional, incansável, na luta não corporativa, na luta institucional e pela modernização da segurança pública desse país, né? Digno de aplausos. E não por outra razão, o povo do Maranhão lhe brindou com mais de 100 mil votos, né? E vitória também da qual lhe parabenizo em nome dos policiais federais, e que é uma honra para a nossa categoria, para a nossa carreira e para a nossa base, né? Tê-lo, né? na Polícia Federal e como nosso representante no Congresso Nacional. Dirigi a última pergunta aqui ao Scan, né? Primeiro também, Scan, te parabenizando pelo livro, pela edição do livro, né? Parabenizando pela tua militância lá no esclarecimento dessa sociedade civil, a quem é, na final das contas, a destinatária da segurança pública, das modernizações aqui, das melhorias que nós buscamos, né? Parabenizando pela tua militância. Abordar a questão da carreira com entrada única, né? Da carreira única. Qualquer modificação que seja feita, né? O destinatário dela é a sociedade, né? Não é a corporação. E, para a gente fundamentar essa modificação, a única fundamentação possível é o interesse público. Então, eu queria que você destacasse especificamente em relação à tua doutrina, né, que benefícios o interesse público tem com a modificação de estrutura de carreira da Polícia Federal com entrada pela base. Diga-se de passagem, repise-se, entrada pela base por concurso público, né? Antes que diga-se que a gente promove trem da alegria ou prega transposição de cargo, nada disso. A carreira única com entrada por concurso público pela base da pirâmide. Perfeito. Primeiro, obrigado, Luiz, por me convidar para essa mesa. Dizer que os colegas praticamente esgotaram o tema ciclo completo, escutar o Dr. Robalinho com todo o seu conhecimento sobre o assunto, sobre as carências, sobre as pendências que nós temos internamente, é muito gratificante. Escutar o Eliel, nosso colega de Los Angeles, falar que existe do outro lado algo que funciona, é muito gratificante também. E ouvir aqui o nosso deputado
que tem tido uma batalha excelente em prol da sociedade. Quando nós falamos de segurança pública no Congresso, deputado, nós falamos em prol da sociedade. Muitas vezes nós não enxergamos a sociedade, nós não enxergamos as pessoas. E quando nós não enxergamos as pessoas, nós tomamos atitudes que vão contra essas pessoas. Atitudes corporativas, no mundo atual, vão contra as pessoas que nós não enxergamos. Vão contra a sociedade. Sociedade que somos nós. O destinatário final das nossas ações somos nós. Nós escondemos atrás das nossas ações esse modelo falido que foi mencionado aqui. Eu queria só citar 2 fatos. Primeiro, a figura esdrúxula ainda existente do indiciamento em sede policial. O indiciamento policial é uma marca colocada no cidadão que não serve para absolutamente nada em termos de processo. O indiciamento policial não vincula a ato nenhum posterior. Uma denúncia feita pelo Ministério Público vincula uma tomada de decisão pelo juiz. Após a denúncia do Ministério Público, o juiz tem que se manifestar. O indiciamento não força ninguém a nada, mas ele impõe ao cidadão brasileiro uma marca como uma marca de vaca. Exatamente. Essa marca, ela repercute nesse cidadão que foi marcado, que muitas das vezes não é denunciado lá na frente. É uma coisa inadmissível no nosso mundo atual nós marcarmos pessoas de alguma forma. Isso é escondido nesse nosso sistema movido pelo inquérito policial. Para esconder outras coisas, existem outras figuras. Existe a figura do ADOC, o escrivão ADOC. Nesse momento, agora em Baraunas, no Rio Grande do Norte, nós temos um sargento PM como escrivão ADOC funcionando na delegacia. Ele está lá para produzir o papel da delegacia, que não vai servir para nada, porque vai ser uma reprodução do papel que os colegas dele, colegas policiais militares, já fizeram anteriormente. Em Minas Gerais agora, ainda nessa figura do ADOC, nós temos colegas há 10 anos trabalhando, produzindo papéis, colegas, pessoas, funcionários das prefeituras municipais que são deslocadas única e exclusivamente para a manutenção desse sistema. Então, Luiz, chegando na sua pergunta, para ser bem breve, quando a gente fala em entrada pela base, carreira única, mas eu defendo a entrada pela base, nós falamos em proteção da sociedade. A gente tem que olhar sempre o destinatário final. E ao longo dos anos nós fomos escutando o famoso trem da alegria. Eu acho que nenhum de nós aqui seria digno de defender essa coisa chamada trem da alegria. O trem da alegria explanado, né, por quem defende o modelo, no caso os nossos delegados, ele é mais uma forma de enganar a sociedade através desse tipo de discurso, da mesma forma como está enganando a sociedade colocando os ADOCs, e da mesma forma que está enganando a sociedade usando o indiciamento em uma entrevista dizendo que aquilo produz algum efeito. Nós precisamos, antes de tomar as nossas atitudes, olhar para a sociedade. A carreira com entrada pela base, como eu já disse aqui durante o meu tempo inicial, ela traz a oportunidade de nós levarmos a sacola cheia ao topo e aos cargos de chefia. Essa sacola cheia que nós enchemos ao longo do tempo, com as nossas experiências, com as nossas vivências, com os nossos estudos, vai dar um retorno para todos nós, para a nossa sociedade.
essa é a grande valia da entrada pela base para a sociedade. Oportunizar que os melhores entre todos nós cheguemos aos cargos de chefia e aos cargos de decisão. Isso aí. Parabenizo mais uma vez pela tua palestra, pelo livro, né? Nós estamos com o tempo super estourado, então a gente tinha que tomar uma decisão, ou cortava essas falas brilhantes que aqui estavam, ou abria para perguntas, né? Então, a gente preferiu deixar aqui os oradores, né, tão brilhantes falassem mais e fazer menos perguntas ao final. Então, agora o tempo só nos permite 2 perguntas aqui da plateia, tá? E de 1 minuto, no máximo, a pergunta, e o escolhido vai ter 3 minutos, pontualmente, para fazer a resposta à pergunta. Leandro aqui, que já está desde o início, né? Segunda, peraí. Então são 2, Joel e Leandro. Fechou. As demais perguntas podem ser feitas por escrito aqui, então, vamos fazer assim. E os que não puderem ser contemplados agora com a pergunta, por gentileza, façam por escrito, entreguem aqui à organização, que nós vamos direcionar aqui aos palestrantes, para que possam responder, coloquem o e-mail da pessoa ou contato para que possam responder, tá bom? Então, vai ser o Joel e o Leandro. Já que eu não olhei para os lados, peço desculpa, tá bom? Mas faz por escrito aqui, então, a gente está com tempo, mais uma vez pedindo desculpa, a gente está com tempo super estourado. Vou começar lá pelo Joel. 1 minuto. Boa tarde, colegas. Eu gostaria de perguntar para o colega conterrâneo americano, né? É o seguinte, bem sucinta para não me passar muito. Falando sobre inquérito policial, levando em consideração que cada inquérito policial é uma investigação criminal, e de fato é, né? Vou te contar um absurdo que tu deve saber, que tem um delegado de polícia, mas é uma realidade das delegacias da Polícia Civil, que às vezes é só um titular na delegacia, e ter 4.500 inquéritos. Levando em consideração que cada inquérito é uma investigação criminal, eu queria saber a realidade americana, se o investigador, o chefe da investigação, é capaz de absorver uma carga de 4.500 investigações no lombo. Isso aí que eu queria te perguntar. Se isso é capaz de existir num mundo civilizado. 3 minutos, né? Ok. Uma das coisas que, acho que uma das maiores ferramentas que a polícia tem hoje, né, que para muita gente, né, pensa, caramba, mas para a gente acho que a ferramenta que eu mais utilizo no dia a dia, além da habilidade de poder conversar com as pessoas, né, de comunicar seja com vítima, seja com meliante, é o poder discricionário da polícia. Começa já no policial de base, que vai na primeira ocorrência, até o detetive, o investigador, até o chefe de divisão de detetives, que eu tenho na minha estação nós temos um chefe dos detetives, né? E o poder discricionário começa comigo. Primeiro que eu não tenho que investigar todo o crime, né? Tem certas coisas que não caracteriza como crime. E tem gente que acha que a materialidade daquilo num papel simplesmente agora vira, né? Vai levar, dar alguma coisa. E eu tenho esse poder discricionário de que não, eu não vou investigar esse crime. Não é crime. Ou, sabe uma coisa? Eu acho que não vai dar em nada. Tem certeza que você quer no papel? Porque eu já te estou dizendo o seguinte, que eu vou escrever, vou submeter e vai ser arquivado. Tem certeza? Eu simplesmente vou ser real. Então, assim, isso já diminui bastante a questão do poder discricionário. Mas daqueles que passam, né, que chegam a ser, né, virar um relatório policial para chegar nos detetives, os detetives eles têm uma carga, né, de investigação, mas há várias etapas, né, que passam de mãos em mãos. Então, se o crime é de competência dele, daquele investigador local, claro que ele vai levar na frente, vai fazer as diligências que tem que fazer, seja para procurar mais evidências, ou ele vai passar para uma unidade especializada. E até mesmo o Ministério, né, eu sei que é meio antítese do que a gente estava falando, mas, por exemplo, o Ministério Público, né, o promotor, ele, apesar de ser eleito, ele tem um braço que é separado dele, mas apesar de fazer parte do departamento dele de investigadores também. Então, às vezes, pode até ser repassado para eles, como é caso de crimes assim, muito complexos, que o Ministério Público quer levar a investigação por eles mesmos. Então, eu não vejo essa carga horária, essa carga de trabalho como muito pesada, porque a gente tem esse poder de filtrar, né?
E, às vezes, outra a gente coloca meio que atrás, né? E uma vez que a gente tiver muito, né, dos crimes parecidos, aí força-tarefa para tentar investigar por que está acontecendo, aquela coisa toda. Né? Então, acho que é assim que nós resolvemos esse problema. Obrigado, Eliel. Agora, Leandro, um minuto. Boa tarde a todos. Bem, existe um princípio no direito processual penal chamado princípio da identidade física do juiz. Né? O juiz que inicia um processo, tem contato com as provas, é o juiz que deve julgar. É o que está mais apto para julgar. Fazendo um paralelo, uma analogia com a investigação criminal aqui, eu queria propor aí, junto no ciclo completo de polícia, que o policial o que acontece? O policial que iniciou a investigação seria o policial que deveria conduzi-lo até o final e ele que deveria dar o parecer dele, né, a opinião delix dele nesse sentido, sobre o crime. Com isso, você tiraria essa coisa de um delegado com 800 inquéritos. Como tem hoje, ele perde essa identidade física com o processo, porque ele não acompanha essa coisa tão próxima. Né? Então, a gente, criando esse princípio, né, que não existe, mas poderíamos criar aqui um princípio da identidade física do policial. O policial que teve contato com a prova inicial e com as provas é o que vai dar o parecer final, aí, que vai fazer o relatório final dessa investigação. Né? E outra coisa, começar uma pergunta aqui, queria fazer a pergunta para o Eliel também, que a gente fica interessado em saber como é que funciona o modelo americano. Eu queria saber, Eliel, como é que funciona essa interlocução do policial com o Ministério Público e com o Judiciário. Por exemplo, no medidas cautelares, por exemplo, com mandado de busca e apreensão, mandar uma quebra de sigilo de telefone, sigilo de dados. Como é que funciona essa interlocução? Se ela segue mais o princípio da oralidade ou se ela segue mais um princípio documental, cartorário, como a gente tem aqui no Brasil? Bem, aí como o cara do doutor Robalinho tinha falado, isso aí acontece inclusive num nível muito mais acima do que o meu. Eu só conheço porque eu passei fiz uma passagem rápida fazendo investigações, mas não é meu forte é na rua. Mas eu sei porque é o que eu li todo dia. Quando chega nessa parte da continuação, né, de uma investigação que vai se delongar assim, geralmente não, é quase que regra de que o Ministério Público vai estar envolvido, né? Porque você quebra, então precisa de uma assinatura de um juiz, né? E se vai se estender, digamos, a investigação vai se estender a outras áreas, né? Se é uma investigação muito complexa, então até para não ser investimento de tempo, horas, né, horas de trabalho e suor, para depois o Ministério Público falar, mas não tem interesse em perseguir isso, não, porque se fizer todo esse trabalho. A gente já meio que já informa o Ministério Público, a gente tem isso, e aí? Querem? Com certeza. Então, acho que é meio que um formato, pelo que eu entendo, posso estar totalmente errado aqui, mas foi um formato meio que novo, que foi o que o formato da Lava Jato teve, de que houve um envolvimento, né, meio que a direção feita do Ministério Público. E que, de nenhuma forma, pelo que outros colegas da Lava Jato me contaram no Congresso, inclusive não foi uma questão de que o Ministério Público estava falando como a polícia deveria fazer. O Ministério Público falava, eu preciso disso. E a polícia falou, ok, eu sei como fazer isso. Né? Então, só dava assim o resultado, eu quero o resultado assim. Agora, como você vai achar, não sei. Aí caiu a Polícia Federal, os agentes, né, irem lá e fazerem um trabalho da forma como o Ministério Público queria, mas sem o Ministério Público dizer como era sendo feito. Então, nos Estados Unidos, a gente faz assim. Então, esse envolvimento desde o começo com o Ministério Público, né, esse relacionamento próximo. E esse relacionamento próximo é muito assim, não muito com o policial de rua de frente, né, a não ser quando vai a julgamento, mas durante o período da investigação, ou é o detetive, que tem um relacionamento muito próximo com o Ministério Público, com o promotor, porque, afinal deles, é o cliente dele, né, ou forças-tarefas ou unidades especializadas que lidam exatamente com aquele crime, porque, geralmente, assim como a especialização do policial, né, policial que investiga, que é o detetive que investiga narcóticos, o crime organizado, colarinho branco, aquela coisa toda, existem promotores também que são especializados naquela área. Então, geralmente, é aquele networking, né, entre pessoas de área especializada. Então, o relacionamento é muito próximo e andam juntas, né, do começo ao fim. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Tá, obrigado. Obrigado, Eliel. Vamos encerrar aqui um momento que estamos com o tempo estourado, agradecendo muitíssimo aqui a colaboração e a contribuição de todos aqui dessa mesa tão importante, né? Trouxeram falas tão brilhantes aí, que muito contribuíram para o esclarecimento
desse tema que estamos tratando aqui, que é o desafio da reforma da segurança pública. Temos certeza que tudo que sairá desse congresso aqui levaremos, né, deputado Aloysio, aos parlamentares, né, agora com a base de policiais que foram eleitos e um presidente da República que assumidamente, desde o primeiro momento, se coloca como alguém defensor da melhoria da segurança pública, e com fé em Deus temos, né, um horizonte, uma janela de oportunidade pela frente para modificações não corporativas, mas para a sociedade, em benefício da sociedade. Muito obrigado, Aloysio, muito obrigado, Scandiuzzi, muito obrigado, doutor Robalinho, muito obrigado, Eliel. Obrigado a todos também pela participação.